sejam bem-vindos ao DC News Talks. Hoje comigo, Roberto Matheus Ordini, ele que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. A pauta é o aniversário da associação. Neste dia 7 de dezembro, a entidade completa 130 anos. Uma data que guarda relação com a história econômica do país, especialmente com o varejo e com o empreendedorismo, e também com a política. Aqui nasceram movimentos importantes que o Dr. Ordini vai falar, como é o caso do Simples Nacional. Seja muito bem-vindo, Dr. Ordini. Muito obrigado, Bruna. Doutor Ordini, vamos começar falando sobre história e legado. Primeiro falando do senhor. Vamos começar falando de que ocupa a cadeira de presidente, o senhor, que é quem está coordenando esse trabalho em uma data tão marcante. Em seguida, a gente vai para a história da associação, comemorações e tudo mais. O senhor veio de uma das distritais. Sim. Conte sua história até chegar à presidência da Associação Comercial, doutor Ordini. Por volta do início da década de 80, exatamente no meados do ano de 80, eu fui convidado a participar da Distrital Centro da Associação Comercial. Ela, como vocês sabem, ela tem distritais, são 15 distribuídas na região da cidade de São Paulo, sendo que a Distrital Centro cuida exatamente da área central da cidade. E é para cá que eu vim há 44 anos atrás. A gente vai entrar nessa história de centro, mas o senhor guarda um sentimento aí pelo centro e não é de hoje, né? Eu tenho parte. Primeiro porque fui criado na cidade de São Paulo e o centro da cidade de São Paulo era para nós que morávamos nos bairros próximos o passeio principal, né? Eu vinha com a minha mãe fazer compras na Rua Direita, tomar chá no MAP, na leiteria Campo Belo, que era a paixão das crianças virem com os pais para a cidade. Então, eu sempre conheci o centro da cidade como um centro poderoso, comercial, onde se encontravam os brinquedos e todos os presentes que a gente sonhava, era aqui na cidade. Na época, o comércio de bairro era muito fraco. Então, a gente conhecia isso aqui. Por isso é meu apego à cidade de São Paulo. E foi aqui que comecei a trabalhar, desde garoto, e vários trabalhos, desde o office boy, que ia visitar banco ou visitar os clientes da empresa, e sempre foi meu contato. Então, o mundo era restrito à região central, que se fazia tudo isso a pé, né? E era o Centro Velho, Centro Novo, as principais ruas, né? As ruas da minha juventude, onde se fazia o footing para ver as moças e as moças dos rapazes, chamava-se Rua Barão de Itapetininga. Era o point da época, antes de surgir Augusta, na Rua Augusta, que era no bairro. Então, era por aqui que a minha vida acontecia. E o poder também, né? Sim, sem dúvida, tudo aqui dentro do centro, né? Bolsa de Valores, Sim, Prefeitura, a Associação Comercial de São Paulo. exatamente. A Associação Comercial está neste prédio há exatamente 81 anos. Ela começou aqui na década de 40 e permaneceu até os dias de hoje. Perfeito. Depois a gente vai entrar mais na questão do centro histórico aqui da cidade de São Paulo, mas primeiro vamos falar sobre a criação da Associação Comercial. O que é que motivou a criação da Associação Comercial em 1894 e quais eram os desafios da época, presidente? Como você sabe, o comércio teve uma projeção a partir da família imperial vindo para o Brasil em 1808. Evidente que havia já um comércio local, regional, mas o crescimento disso veio a partir da família real. E São Paulo era um centro, embora provinciano, muito menor, mas já tinha algumas atividades e ali se comprava e vendia mercadoria. As comunicações eram muito difíceis. Então,
o Prost Rodovalho, o coronel Prost Rodovalho, um homem de visão à frente da sua época, evidente, empresário de sucesso, percebeu que uma das vantagens de se ter um associativismo era exatamente para poder obter informações. Então, aquela expressão comercial que até hoje se usa, aviso à praça, é porque eles se reuniam na praça e os comerciantes trocavam informações. Olha, aquele fulano é bom comprador, aquele tem um crédito maior, aquele precisa tomar um cuidado, atrasa um pouco. E esta aproximação dos empresários na praça deu a ideia a ele de formar a Associação Comercial de São Paulo. Não foi a primeira do Brasil, mas foi uma das mais antigas. Havia a da Bahia, a do Rio de Janeiro, que já eram anteriores, a do Pará também, que é muito antiga, mas a de movimentação um pouco mais ativa era a do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo. E, por óbvio, a de São Paulo é a maior de todas. Hoje, indiscutivelmente, pela força do Estado, o Estado cresceu muito. Hoje, 30% a 40% do movimento do PIB nacional é gerado na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo, mas tendo como a capital a sua base maior. Quais foram os marcos históricos da Associação Comercial ao longo desses seus 130 anos de existência? O que é que dá para a gente destacar? Foram muitos, foram muitos. A partir desta influência que a associação adquiriu na aproximação, vamos dizer assim, da elite empresarial daquele momento, além dos trabalhos de comércio e da força dos negócios, também havia um trabalho comunitário, né? Então, nós participamos, eu digo nós, a associação, evidente. Perfeito. Participamos do problema na época da gripe espanhola. Nós tivemos todos os movimentos de revolução, a Revolução de 30, 34, já de 24 também, já havia uma participação forte, porque São Paulo havia sido atacada e aquilo mexeu com o comércio de maneira geral, além da segurança da cidade. E aí o envolvimento da associação, não só em apoio aos governantes, como também apoio à comunidade, pedindo o cuidado, o amparo das autoridades, né? Então, em todos esses momentos, nós tivemos uma participação muito ativa. Tanto é que aquela campanha do ouro para o Brasil foi iniciada aqui nesta casa, e a sobra dos dinheiros foram doados para a Santa Casa, que hoje tem um edifício construído com aqueles recursos. Perfeito. Também tivemos, na participação política, mais de um presidente exilado, né? Um deles foi o Carlos de Souza Nazaré, que hoje dá o nome à rua aqui próxima, que foi exilado na Revolução de 32, em decorrência da ditadura, do início da ditadura do Getúlio Vargas. Foi exilado para um navio, acabou indo para Paris, etc., exilado, até que foi um exílio mais sofisticado, mas que foi triste, foi. Tá. O senhor enxerga a função da associação, não só uma função social, econômica, mas ela tem um peso político? Com certeza, com certeza. Aqui, a casa deu origem a vários políticos de sucesso, não como ponte política, mas sim como resultado da força do que representa uma entidade como essa. Liderança. Liderança. Criou-se liderança aqui Criou-se dentro. uma liderança, e essa liderança trouxe grandes nomes. Dos mais modernos, nós podemos falar do Guilherme Afife Domingos. Sim, sem dúvida. Né? E outros mais, o Gilberto Kassab, e outras grandes lideranças políticas que nasceram nesta casa e daqui levaram o seu apoio para todo o Brasil. Como é que a associação contribui
hoje, enfim, sempre contribuiu para o fortalecimento do comércio e da indústria na cidade de São Paulo? Bom, como eu disse a você no início, aquelas informações comerciais que eram verbais passaram a fazer parte de um arquivo. Esse arquivo, com todo o sigilo, né, ele foi crescendo. E as empresas que não tinham sempre o cuidado de não transferir essas informações para os seus concorrentes, evidente, buscaram na associação comercial a base, porque ela não tinha uma concorrência direta, mas ao mesmo tempo servia a todos os setores. E aí foi criado o SCPC, Serviço de Proteção ao Crédito, né? E esse serviço cresceu muito, foi o grande apoio do comércio na década de 50, 60, 70, e ali naquela época ainda era manual, há um arquivo imenso que a empresa mantinha para poder sustentar e atualizar as fichas uma a uma. Depois, com o advento dos meios eletrônicos, aquilo ficou mais simples. Também as informações que eram pessoais tiveram a vantagem do telefone, inclusive depois também através do sistema virtual, né? Perfeito. Dá para dizer que houve uma grande revolução em função, enfim, dos meios tecnológicos, mas a associação também foi se renovando. Ela foi se modernizando e foi também se profissionalizando ao longo dos anos. Com certeza. Essa é a grande qualidade da associação. Ela, apesar da sua idade de 130 anos, ela continua jovem, porque ela busca sempre se atualizar para o momento, né? Como eu falei a você, imagine arquivos físicos, fichas individuais, serem todas transformadas em fichas virtuais, num banco com toda a segurança, e o sistema só de informações eletrônicas com uma velocidade para uma atualização. Então, sempre estávamos na frente do que existia de mais moderno no sistema de... E vocês passaram a comercializar determinados produtos que apoiam também o Sim, comerciante. Que sim. produtos são esses hoje, doutor Ordini? Além das informações comerciais, que não só para as pessoas físicas, como também para as empresas, nós começamos a verificar a necessidade de um apoio, principalmente para as empresas menores. Então, todo o serviço de apoio necessário aos contadores das empresas, aos gerentes comerciais, e aí se buscou, através da junta comercial, da certificação digital e de outros serviços que a cada dia surgem, né? Como nós temos hoje um apoio político, um apoio jurídico, né? O AC Legal, que é exatamente para poder suprir a necessidade dos pequenos empresários terem contratar escritórios ou profissionais em todas as categorias. Essa foi uma preocupação de apoio à pequena empresa para equipará-la, de certa forma, às grandes empresas que tinham uma estrutura. Como funciona na prática? Na prática, funciona, por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade no campo tributário, no campo trabalhista ou no campo social, né? E essas informações, as respostas às suas indagações estavam no apoio jurídico, um departamento jurídico à disposição na consultoria, nas informações e nas orientações necessárias, com pareceres e tudo mais. E hoje vocês têm também aqui uma câmara de arbitragem, se eu não me engano. Isso. Por outro lado, também a associação comercial percebeu, não só pelo grande acúmulo de processos que os tribunais Judicialização, né? carregam, Judicialização da coisa a toda. judicialização muito grande, né? São Paulo hoje tem milhões e milhões de processos e tornou a justiça morosa pela própria circunstância. E como o sistema comercial é muito mais rápido, tem que ser mais ágil,
então se pensou na criação de uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Mediação na aproximação de comércios, né? Tanto o vendedor como o comprador, o vendedor com o consumidor. A melhor maneira é através de uma mediação. E a arbitragem, quando as coisas precisam um pouco mais de técnica, requerem perícias e até mesmo uma sofisticação na solução do problema. E tudo isso trazendo rapidez, né? Hoje, numa mediação, o prazo médio máximo é de 6 meses. Né? E numa arbitragem, isso pode se estender até 1 ano, quando na justiça comum, uma mediação às vezes demora anos e a solução judicial às vezes se arrasta por anos e anos. Então, essa medida rápida ajuda o empreendedor a não ter desgastes, principalmente custos financeiros. Sim. Qual tem sido hoje o papel da associação no diálogo com os governos municipal, estadual e federal? Eu sei que existem algumas bandeiras aí, algumas coisas estão em andamento, reforma tributária, vocês estão levantando a bandeira do voto distrital agora, mas eu gostaria de um panorama geral sobre como tem sido esse diálogo com os governos. Bom, uma das características da associação comercial é exatamente conseguir abrir portas tanto do governo municipal, estadual e federal, né? Através dos seus representantes políticos e muitas vezes diretamente. E isso é uma constante. A associação, sempre que existe um problema, eu vou dar um dos antigos, mas foi nesta casa que se aprovou a medida contra o que chamava de tributação na fonte de serviços. Aqui também se lutou muito pela CPMF contra aquele abuso que havia naquele momento. Foi aqui que se criou uma figura chamada Simples, e Simples Nacional, simplificando o trabalho dos pequenos comerciantes. Nasceu nesta casa, assim como também o microempresário individual. O microempresário individual, vale a pena a gente lembrar que havia um grande grupo de trabalhadores informais que não tinham nenhum apoio e, se ficassem doentes, por exemplo, a sua família ficaria exposta e eles não teriam nenhum controle, nenhuma ajuda, a não ser as Santa Casas de Misericórdia. Na verdade, essa é o primeiro passo. Então, se criou esta figura onde aquele informal era incluso socialmente como um pequeno empreendedor. Dá um exemplo simples: um eletricista, um encanador, um marceneiro, todas essas profissões que estavam fora do sistema empresarial foram incluídos como empresários com todos os mesmos direitos que o empresário grande, evidentemente proporcional ao seu tamanho. Mas ele passou a ter, em primeiro lugar, uma tributação mais simples, obrigações acessórias, que são aqueles controles necessários que as empresas fazem, tanto no campo fiscal como trabalhista, de uma maneira mais simples, para que ele não deixasse de cumprir nenhuma obrigação. E, no caso social, ele e a família estariam amparados através da aposentadoria, o INSS na época. Hoje o sistema está mais amplo, inclusive até de saúde, né? E isso trouxe para dentro da formalidade mais de 14 milhões de empreendedores individuais. Muito bom. Não dá para deixar de falar da reforma tributária. Ela está aí em vias de ser aprovada. Já foi aprovado, o mais triste. Está na fase da regulamentação. Isso, está em. Vamos corrigir. Ela está em fase de regulamentação, ela já foi aprovada. Agora falta a regulamentação, mas essa é a fase mais importante. É mais
Porque difícil. passada a fase da regulamentação está valendo. Exatamente. E aí, como é que vai ficar? Porque me parece que o levante não aconteceu. Pelo contrário, a verdade é a seguinte: essa reforma tributária, desde o início, ela foi combatida pela associação comercial. Não porque ela não fosse a aspiração da reforma tributária, que é o sonho de todo empresário e principalmente da entidade que sempre lutou para que se viesse uma reforma tributária. Só que não é esta que veio aqui a melhor na visão nossa dos empreendedores. A reforma tributária foi imposta de uma maneira pretendendo simplificar o sistema, mas de maneira de cima para baixo, dificultando, vamos dizer assim, a gente sentiu um futuro tranquilo nisso. Ela trouxe o IBS, juntava os impostos indiretos, Exato. e a CBS, que seria as contribuições sociais. Sim. Neste ponto, foi positivo. Porém, ela trouxe uma série de dificuldades, primeiro, pela sua alíquota elevada, segundo, por uma série de circunstâncias em que alguns setores têm um benefício, outros não têm. Quando E algumas alíquotas ainda são desconhecidas, inclusive. Além disso, né? Então, na verdade, ninguém sabe ao certo qual será a alíquota final. Se estima que seja de 26% a 27%, mas não se tem certeza disso. Mas não é só isto. O pior é que, quando um dos setores conseguiu alguma vantagem, aquela diferença perdida naquele setor é repassada para as outras. Então, a gente não sabe quanto de fato se pagará de imposto daqui a 5, 6 anos. Primeiro, tem um período de transição muito longo, Sim. né, que para alguns chegaria a 10 anos, outros acham que em 7 anos esse assunto estaria resolvido, mas são meras conjecturas, nós só vamos sentir isso na prática. A verdade é que durante todo esse prazo, até 50 anos, quando ela se encerraria lá na frente, muitos de nós nem estaremos aqui, com certeza. Então, mostra uma dificuldade de ajustamento desse período. O que vai acontecer, nós não sabemos. Nós imaginamos, mas não sabemos. E não temos, nessa imaginação, uma notícia agradável. Nós não temos a certeza do que virá pela frente. Temos a certeza de que teremos uma fase de transição muito difícil, onde, por exemplo, os pequenos empresários terão mais dificuldade, onde serão implantados 2 sistemas de controle. Portanto, isso, a princípio, resulta em 2 despesas, o dobro da despesa que hoje o pequeno empresário tem, e isso poderá trazer muita dor de cabeça para todo o sistema econômico. Vamos falar de relevância social agora. De que maneira a associação contribui para a capacitação de empreendedores, profissionais? Vocês têm um projeto Desde o seu voltado início, com para certeza, essas desde pessoas? o início, a associação comercial sempre procurava ir de encontro às dificuldades dos comerciantes, dos empresários de serviços, até mesmo os profissionais liberais. Então, sempre nesta casa se criou uma série de cursos para dar atendimento a essa necessidade, até que chegamos à formação da faculdade, né? Trouxemos a Faculdade do Comércio, a primeira faculdade especializada em comércio, onde se forma o gestor e onde se forma também, em pós-graduação, o administrador da empresa voltada ao comércio, em vários setores, mas sempre tendo como base a atividade comercial.
e ela já está com 5 anos, com muito sucesso. Nota máxima, inclusive, recentemente, né? Isso, acabamos de receber a renovação com a nota máxima de 5, dada pelo Ministério da Educação. Buscamos, através da faculdade, encontrar profissionais, professores da melhor qualidade e que pudessem trazer ajuda aos pequenos, principalmente aos pequenos empresários. Além disso, nós temos alguns cursos como comércio eletrônico, a administração financeira de uma empresa comercial, enfim, todos os desdobramentos necessários para a administração de uma empresa constituída na sua mais ampla forma, né? E o qualificar já. E temos também o lado social da história, Exato. porque uma das circunstâncias que levou a associação comercial a entrar nesse campo é pelo número de pessoas que acabaram vivendo nas ruas, seja por qualquer circunstância familiar, por desemprego, enfim, os motivos são grandes, são vários e não cabe a nós julgar ninguém, mas é que essas pessoas vieram parar na rua. E São Paulo estava crescendo muito este número. Então, juntamente com a Prefeitura da cidade de São Paulo, nós começamos a entrar nesse trabalho através do projeto Acolher. E isso ajudando a Prefeitura, durante o dia, a tirar aquelas pessoas da rua, levar, acolher num abrigo onde eles pudessem ter sua higiene, ter suas refeições sentadas dignamente, né? Guardar seus cachorros, se fossem acompanhados, e passasse durante o dia. E aí encaminhar para abrigos. Uhum. Mas isso só não bastava. Era preciso mais um pouco, resgatar a dignidade daquela pessoa. Então, juntamente com o Sincomaco, que é um sindicato do comércio de material de construção, iniciamos um trabalho de qualificação profissional, onde essas pessoas passavam a frequentar um curso prático, onde eles teriam até o certificado de formatura e encaminhamento para o trabalho. As primeiras turmas são de pintores, que há uma carência de mão de obra na construção civil. E, em parceria com entidades de construções, nós já estamos não só qualificando essas pessoas, como também gerando emprego para eles. Esse é um trabalho social que é uma obrigação da sociedade, e nós, como parte dessa sociedade civil organizada, tínhamos que entrar. E estamos também trabalhando nisso. Bom, a associação tem um trabalho social, tem engajamento político, faz apoio ao empresário, me parece que cumpre seu papel social e como entidade classista. Além disso, também vem lutando pela melhoria do centro da cidade, e isso muito encabeçado pelo senhor. Eu queria que o senhor falasse sobre o centro histórico. Bom, essa é uma paixão, como eu falei a você no início da nossa entrevista, do amor que eu tenho pelo centro da cidade, onde eu cresci, trabalhei e vi a fase áurea e vi a fase de descendente, né? E, junto com companheiros aqui, há muitos anos, a gente vem lutando pela revitalização do centro. Mas algumas dificuldades surgiram principalmente com a pandemia e acabaram afastando muitos comerciantes das principais ruas comerciais tradicionais da cidade. Aí começamos a fazer uma campanha junto com a Prefeitura e com o governo do Estado, porque pela primeira vez nós temos o governo do Estado, a Prefeitura e a sociedade civil do mesmo lado, buscando a melhoria da região. Então, o que era necessário naquela época? 3 pontos principais: zeladoria, iluminação e a principal, a segurança. Porque quando você tem um abandono de uma região,
ela pode ser ocupada, como de fato foi, pelos marginais. E esses 3 pontos foram atendidos, né, da parte do governo. E da associação comercial incentivando as empresas que haviam saído ou que ainda não tinham chegado ao centro da cidade, que viessem se instalar. E, para nossa sorte, já agora, neste ano de 2024, as principais ruas do Centro Velho, as ruas comerciais, que é a Rua Direita e a São Bento, partindo da Praça da Sé até a Praça Patriarca, do Largo São Bento até o Largo São Francisco, ela vem sendo renovada, com muitas lojas abrindo e trazendo novamente a vida comercial e social para a região. E temos ainda algumas esperanças aí de até 25 conseguir trazer aquela força de trazer novamente para o centro da cidade uma população como chegou-se a ter no passado, de milhões de pessoas. Hoje já temos 600 mil pessoas circulando pela região central todos os dias, o que é uma fonte boa, potencial de receita para o comércio. E temos hoje a abertura de lojas comerciais de todas as áreas, né, e nos principais pontos da cidade. Já está contra a cara. O senhor acredita que para o próximo ano a tendência é melhorar ainda mais? Mas, com certeza, nos próximos anos, nos próximos 5 anos, sem ser futurologista e sem ser mágico, posso garantir a você que nós vamos ter um centro vivo, muito ativo e trazendo não só receita, mas principalmente a população de volta às ruas no centro. Comemorações dos 130 anos da Associação Comercial de São Paulo. O que a casa preparou? O que a casa tem feito, presidente? Bom, nós, durante todo este ano, tivemos uma série de atividades preparatórias para que no dia 7, ou deste ano, dia 6, porque 7 cai no sábado, 6 de dezembro, tivéssemos a comemoração, trazendo, dividindo em 3 partes. A primeira é a tradicional plenária, a última plenária do ano, onde nós trazemos aqui um empresário indicado pela empresa Melhoramentos, que foi do nosso posto Rodovalho e continua parceira como associada número 1 da Associação Comercial, indicando a quem seria destinado o prêmio Posto Rodovalho. Neste ano, temos já escolhido por eles, indicado por eles e aprovado por todos, o presidente da Cacau Show. O Alê. O Alê, que virá aqui no dia 6, e às 17 horas, nessa plenária, nossa, receberá essa importante comenda, importante medalha e troféu pelas suas atividades. Depois será seguida, como todos os anos nós temos, uma missa no pátio do colégio, comemorativa, com a participação do coral da faculdade. Depois saímos da missa já ao anoitecer e será feita a iluminação dos prédios da Associação Comercial. Eu digo dos prédios porque, além deste prédio, as 15 Boa Vista 51. Boa Vista 51, além da nossa sede central, as 15 distritais, no mesmo horário, também terão suas luzes de Natal acesas. E depois viremos para a exposição dos 130 anos de comércio, através de fotografias com a realidade aumentada, que compõe um livro que será distribuído neste dia, comemorativo aos 130 anos de idade. Essa realidade aumentada significa dar vida às fotos deste livro, podendo visitar as lojas ali mencionadas, catedral, igrejas e todos os polos turísticos importantes da cidade de São Paulo. É uma surpresa agradável. E a exposição será feita exatamente
a avant-première das fotos que estarão incluídas no livro. Vai ser muito interessante. Aí, seguida de uma confraternização. A gente falou da fundação, falou por que foi fundada, contou um pouco da história, da sua importância política, econômica, social para o país, não só para São Paulo, mas para o país todo. A gente falou de um presente, de um passado recente, falamos de presente, e agora eu queria entender primeiro um balanço da sua gestão, e depois uma visão de futuro do senhor para a Associação Comercial de São Paulo. Bom, nós, já há algum tempo, alguns anos atrás, fazendo parte já das gestões anteriores, estamos dando sequência aos trabalhos que ali foram iniciados, que seriam, em primeiro lugar, a perseguição e perseverança das nossas bandeiras em torno da liberdade econômica, da livre iniciativa e da defesa do empreendedor. Essas são as grandes bandeiras que nós carregamos. Por outro lado, ajudar a cidade de São Paulo, no nosso caso, como uma entidade municipal, a ter vida, segurança, limpeza, trazendo uma qualidade melhor de vida para os seus habitantes. E o terceiro aspecto fundamental é gerar uma economia digna da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo como locomotiva, né? Essas são as metas, simplificando a vida do empreendedor, ajudando e apoiando, que é o nosso slogan, né? Nosso negócio é apoiar o seu negócio e criar cada vez um ambiente mais favorável para que a iniciativa privada traga o verdadeiro papel que nós desejamos para o nosso Brasil, um papel de liderança, mas de uma liderança pacífica, onde o ser humano é valorizado, a qualidade de vida das pessoas e, acima de tudo, muita paz e muito amor. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Urdini. Eu é que agradeço. O canal Muito está obrigado. sempre aberto aqui para o senhor. Muito obrigado. Este foi Roberto Matheus Urdini, ele que é presidente da Associação Comercial de São Paulo, falando aqui sobre os 130 anos da entidade, que completa agora no dia 7 de dezembro. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.